Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus estejam todos com nós. É mais uma vez motivo de alegria para a gente estar aqui reunidos, né, em nome de Jesus. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente conta com um convidado ilustre, que é o próprio Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei em meio a eles. E mais uma vez a gente lembra que, não obstante estarmos amparados desde o momento em que ingressamos por aquele corredor, ou na verdade desde o momento que tomamos a decisão de vir, né, a gente já é amparado. Mas para que possamos receber tudo aquilo que aquilo que nos é destinado, existe uma passagem do Evangelho: bater e abrir-se-vos-á. Então, primeiro a gente precisa bater para abrir o quê? Abrir o nosso coração, abrir a nossa capacidade de percepção, de recepção daquilo que nos é ofertado neste momento. Tudo no universo vibra, tudo funciona através de ondas, desde o microcosmo, que é o átomo formando moléculas, até o universo. Assim também é o nosso pensamento, e assim também é a vibração que nos cerca. Se eu pegar o meu radinho e sintonizar no 89, alguma coisa, vai pegar exatamente aquela rádio. Se eu pegar o meu pensamento e sintonizar com o mais alto, eu vou estar mais próximo, mais em contato com isso. Por isso que a gente fala, vamos elevar o nosso pensamento, vamos elevar em prece, porque o normal é esse, né? O normal é a gente estar com o pensamento atribulado, correndo, pensando coisas tortas, por assim dizer, né? Quando a gente eleva o pensamento, a gente se torna mais próximo. Então vamos fechando os olhos, limpando a nossa mente de toda e qualquer preocupação. E vamos visualizando a figura doce e meiga de Jesus, Ele que sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amigo, e diante de quem nós vamos nos colocando de joelhos e agradecendo. Meu irmão, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos que nos ilumine para que possamos bem compreender as palavras do Teu Evangelho. Pedimos que nos dê força para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. E pedimos para que seja conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje escolhido é mãos para o bem. Tem várias frentes que a gente pode trabalhar nisso, mas vamos tentar enxergar aqui, com base no Evangelho, o que ele se diz. Eu escolhi essa imagem, que é a criação de Adão, que está na Capela de Sistina, pintada pelo Da Vinci, e aquele seria a mão dali, seria Deus, né, e criando aqui o ser humano. Claro que é uma figuração, claro que é um... Mas eu gostaria que vocês reparassem, que mão é essa? Mão direita. Que mão é essa? A mão esquerda. Do ser humano sendo criado à esquerda e da mão de Deus à direita. Isso tem uma passagem bastante simbólica, várias passagens do Evangelho que a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Passagem do Evangelho, transposta para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente for fazer alguma coisa de bem, a gente não deve ficar exibindo, mostrando, cobrando, demonstrando, olha o que eu fiz aqui, olha como eu sou bom. E ele faz a advertência, que não saiba a mão esquerda o que faz a tua direita. A gente vai chegar lá. Através das mãos são concretizados o pensamento, ou as ações. Através das mãos concretizamos o pensamento. Está errado ali. Tudo aquilo que a gente faz com a nossa mão, primeiro precisa passar pelo meu pensamento, pelo meu crivo, pela minha autorização. Tudo aquilo que existe, um dia foi pensado por alguém. Tudo aquilo que a gente faz é pensado, ainda que talvez de maneira inconsciente. A gente está no automático, a gente ainda exercita muito de nossos instintos ao invés de nossas virtudes. Mas tudo que existe no universo, de bom,
ou de ruim no universo humano foi pensado. Se pensado na criação como todo, também foi pensado por Deus, né? As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Quem disse isso? Maria Teresa de Calcutá. Exatamente. Então, rezar é bacana, sem dúvida nenhuma, mas você concretizar essas ações em pensamento, em ações, isso é muito mais sagrado, segundo nos alerta Maria Teresa. Reparemos nas nossas mãos, uma lição muito bonita de livro Palavras de Vida Eterna, lição 37, Chico Emmanuel, tá? Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. As mãos que estendem para o bem. Aram a terra, constroem, escrevem, curam. O que mais que as mãos estendidas para o bem pode fazer? Ajuda a levantar, acaricia, acena, não é? O que mais? Cuida, dá de comer, dá de beber, dá de vestir, entrega o que vestir. Juntas simbolizam a conexão. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que exploram, mão que mata, mão que abusa, mão que fere, as mesmas mãos, inclusive as minhas, que podem fazer isso e fazer isso. O que vai mudar daqui para cá? Por que é que eu faço isso, não isso? Por que é que eu faço isso e não isso? Porque eu escolho, eu quero, é a minha vontade, é o meu pensamento concretizado. Então a gente já começa, e é um símbolo a mão, né? A mão que agride, a mão que ampara, a mão que ajuda. Mas tudo isso está passando por mim, pelo meu crivo, pela minha moral. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Como é que está hoje? A gente está estendendo a nossa mão para cá ou para cá? A gente toma fechado no trânsito, como é que a gente usa a nossa mão? Não. É com Deus, irmão. Né? São outros símbolos ou signos que a gente faz. Né? Se alguém nos ataca, nos agride, como é que a gente usa a nossa mão? Deus te abençoe. Não, né? Tem uma violência aí. E eu não canso de dizer que ainda nós usamos o método de solução dos nossos problemas igual da época da caverna. Igual. Alguém me ataca, ou diante de uma coisa que eu não quero passar, ou eu corro, ou eu ataco. Revido. Tá? Então, como é que eu corro? A pessoa fez um negócio lá que eu não gostei, eu quero nem saber mais da pessoa. Fujo. Corto relações. Dou um bloco, como diz nas redes sociais. Né? Ou revido. E aí a gente está com as nossas mãos, simbolicamente, aqui. Se a gente pensar bem, né, como é importante essa simbologia ou essas ferramentas que nos são dadas. Vamos lá. Tudo no universo tem dois elementos no universo: espírito e matéria. Isso é o que nos ensina o livro dos espíritos. Tá? Tudo que não é espírito é matéria. Inclusive no plano espiritual que tem todas as construções e aquela organização. A única coisa que na matéria é a essência divina, a centelha divina, o princípio inteligente criado por Deus. Todo o resto tem uma origem material. Tá? Para que a gente possa interagir com isso, nos são dadas ferramentas. Tem gente que vem sem, tem gente que vem ou com algum tipo de deficiência. Isso não traz, a gente não deve fazer nenhum julgamento sobre isso, mas o que é que nós estamos fazendo hoje com nossas mãos para que a gente dê motivo para voltar e ser usadas para o bem? Tudo é ação e reação. Tudo entra na minha conta. Lembra que eu falei da mão de Adão, criação, direita e esquerda? Que eu falei depois da palavra que a sua mão direita, que a esquerda não sabe o que faz a sua direita, esconde. Está fazendo? Então vamos lá. Vamos por que é que Jesus falava desse jeito, ou por que tem essas passagens lá. A gente não pode ficar na superficialidade das palavras que constam lá, porque o ensinamento é muito mais profundo. Tá? Então lá dentro do Evangelho tem lá.
Mão direita versus mão esquerda. Está lá em Mateus. Mas em breve virá o tempo em que o Filho do Homem será posto num trono à direita de Deus Todo-Poderoso. Está em Lucas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E Jesus lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Tem até um credo católico: creio em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos e está sentado à direita do Pai. De lá e vai julgar a gente. Ele não faz isso nem, não fez isso nem aqui, imagina. Pois bem, vamos lá. Conceito de direita e esquerda. Dois lados. Um oposto ao outro. Porém, não é oposto do ponto de vista que as nossas mãos são opostas uma à outra. São complementares. Conceito de direita, conceito de esquerda, coisas materiais. Conceito de direita, coisas espirituais. Podia inverter, daria a mesma coisa. Só que como a população maior é de destro e não de canhoto, e como até hoje, em algumas culturas, se come com a mão, tá aí para você comer com a mão, todas as outras coisas sujas que você vai fazer, tem que fazer com uma só, para não sujar. Então, a maioria é com a direita. E a esquerda você guarda para os seus de higiene, etc. Tá. Quando Jesus disse, lançai a rede, essa passagem, para quem não está lembrando, os apóstolos de Jesus estavam pescando, ele não pegava nada. Né? E não dava nada. Olha, a gente já está aqui pescando há sei lá quanto tempo. Falou, faz o seguinte, para onde vocês estão jogando a rede? Eu estou jogando desse lado aqui, da esquerda, joga para a direita. E puxaram a rede, quase não conseguiram carregar. Quem se lembra dessa passagem? Quem não lembrar, está lá, vale a pena ler. O que ele quis dizer com isso? Joga para o outro lado, ou para o lado direito. Café. Para de fazer a mesma coisa repetidas vezes, esperando um resultado diferente. Einstein disse isso 2000 anos depois. Tá? Faz diferente. Vê o outro lado se não está dando certo. É igual oferecer a face. Se bater de um lado da sua face, oferece também a outra. Jesus não está lá para falar assim, toma bolacha na cara. Tá? Simbolicamente se você recebe algum tipo de agressão, é a mulher que fala isso. Se você recebe uma ofensa, enxergue com o outro lado que você é. Passe a enxergar as coisas com o plano espiritual. Do lado do barco que ele mandou jogar à direita enxergue as coisas com os olhos espirituais. Se o que você produz aqui não produz o resultado que você pretende, ou rememorando a penúltima palestra daqui, o que você quer para a sua vida e o que todo mundo respondeu, ser feliz, que era o objetivo, e o que é que você está fazendo para poder atingir esse objetivo. Se as coisas que você faz são efetivamente potenciais para você levar lá, não, eu estou trabalhando e estudando de fato, mas o que você está fazendo com você? O que você é? Você está satisfeito com o que você é? O que você faz? Você está satisfeito com o que você faz? Ou ainda dói? Ou ainda incomoda? O que eu quero dizer, doer, significa dizer, eu não me basto por mim mesmo. E aí a gente sempre lembra da pandemia, né? Quem não deu uma piradinha por ficar sozinho consigo mesmo? Felicidade para os gregos é aquilo que basta por si mesmo. Eu sou feliz porque eu não me basto. Não dou conta de viver só comigo. Só que quando eu começo a transbordar de infelicidade ou de insatisfação, o que eu faço? Eu preciso esparramar esse troço todo. Não posso ser tão infeliz sozinho assim. Deixa eu atrapalhar a vida dos outros também. Ninguém é infeliz sozinho. Todo mundo, se você cria um momento de infelicidade, uma pessoa infeliz no núcleo familiar, essa infelicidade vai se espalhar para todos. Ao contrário, também pode ser verdadeiro. Ninguém é feliz sozinho. Todo mundo que está em sua plenitude relativa, porque o único pleno é Jesus,
todo mundo que está em sua plenitude relativa, vai querer retribuir isso. Vai querer, mas então a felicidade, como é que é esse negócio que eu não entendo, que eu nunca tive, ou que se eu tive, foram alguns momentos bons da minha vida? Quando perguntava para Chico o que era felicidade, se o Emmanuel trouxe felicidade para ele, ele falou que trouxe entendimento. Olha só. Por que onde a gente espera, tá, não vai estar? Porque eu estou sempre vendo um lado esquerdo. Eu consigo só transitar, tanto faz de esquerda e direita, tá? É só aproveitando a simbologia do Evangelho. Mas eu só ando de um lado. Eu só faço as mesmas coisas sempre, esperando resultado diferente. Eu revido da mesma maneira, eu penso da mesma maneira, eu julgo da mesma maneira, e só que eu estou esperando um resultado diferente. E Jesus fala assim: você não pensa do outro jeito, você não joga para o outro lado. Por que você faz com que o que a matéria faz, tá, você tenta relacionar ou fazer com que as pessoas te vejam bem, né? Ou seja, eu vou fazer um negócio. Tem gente que a caridade, quando ela é feita diferentemente do que foi explicado ali na lição anterior, a gente dá, mas sempre deixa uma pontinha do dinheiro e fala: pega aqui. Quem já teve alguma avó que ia dar dinheiro, já embrulhava o dinheiro assim, pega aqui, alguma coisa assim? Minha avó fazia isso, parecia que estava passando droga, coitada. Ela pegava um dinheirinho aqui assim, não sei o quê. Mas quando a gente quer aparecer, né, a gente dá um jeito de mostrar, de dar um jeito de fazer, porque ninguém quer ser julgado por ser mal. Todo mundo quer ficar bem na fita, né? Ainda mais hoje em dia com o fenômeno das redes sociais. O julgamento é a todo instante. A gente não. Se você posta um negócio, ninguém deu um like, que triste que eu sou. Eu falo que é a minha opinião, mas no bilhete de metrô você vai até Itaquera e volta. Você não passa na catraca sem isso, nem lá você vai. Só interessa a mim. Esquerda ou direita? Ego e caridade, materialidade e espiritualidade. Então, todo esse conceito é um jeito que a gente está interpretando essas passagens do Evangelho. O que eu estou fazendo? De que lado eu estou andando? As minhas mãos, ou o meu pensamento, ele está sendo conduzido para que lado? Mas Fernando, dá para separar matéria e espírito? Não deve. Quando a gente fala matéria e espírito, parece que são duas coisas antagônicas. E não são. São complementares. Se fosse antagônico, a gente não ganhava o corpo para vir aqui. Deus não faria isso. Por que eu preciso desse corpo? A gente podia já estar tudo espiritualizado, né? Mas por que me deram matéria? Falar, eu venho aqui, passo um estágio e volto para o plano espiritual. Por que eu passo aí? Eu passo um terreno. Passo da dor, doença, a gravidade, ela age sobre nós. O que mais? Eu não consigo transpor obstáculos físicos. Por que eu ganho um corpo? Quem já pensou para parar isso? Quem parou para pensar? Para pôr em prova, né? Aquilo que já aprendeu. Mas não posso aprender lá do outro lado. Do mesmo jeito você tem que ir na escola para aprender, você vai num lugar específico. Lá não tem essa escola. Lá tem. Não, especificamente isso é experiência. A experiência, tá bom. Experiência lá também. Eu estou provocando. Mas logo tem. Lá não tem graça, né? Não. Lá tem sorvete? Lá tem praia? Será que tem dinheiro para gastar? Não, tem. Então, aí, peraí um pouquinho. Será que. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Formação trilha, espírito, perispírito e matéria. A minha consciência marca o meu perispírito, que é de matéria quintessenciada, que vai formar o meu corpo. A minha consciência de vidas passadas vai me dar o roteiro para a vida futura. Tá? Vai dar a forma do meu corpo. Vai dar o defeito do meu corpo ou não, ou a saúde, depende daquilo que é necessário para eu aprender. Tá? Mas por que tem que juntar todo mundo aqui? No mundo de provas e expiações, como Jesus diz, onde haverá choro e ranger de dentes.
Porque lembra do começo, quando a gente está falando de vibração? Tudo tem uma frequência, tudo tem. Se eu coloco um monte de espírito em vibrações diferentes, não ficam. Cada qual na sua dimensão, cada qual na sua diferença. Tá? O que eu faço num plano evolutivo de matéria densa, para ficar todo mundo junto? Dou um corpo para cada um. Aí fala assim, voa para mais alto. Não dá. Tem uma lei que me puxa para o centro da Terra. Eu fico aqui, gravidade. E aí, a gente vai experimentando, não se esquecendo que a gente já estagiou por todos os reinos da natureza, para a nossa formação espiritual e formação de consciência. Um dia que a gente ganhou mais consciência, a gente ganha um corpo de hominídeo. Tá? E desde então a gente vem pelejando. Quando eu digo ganhei mais consciência, quer dizer, eu ganhei a possibilidade de escolher. Esse é o livre-arbítrio. Essa é a grande sacada que a gente precisa falar, bom, se eu ganhei a possibilidade de escolher lá e ainda eu estou me arrastando é porque as minhas escolhas foram mais erradas do que certas. E eu tenho a possibilidade de escolher a cada segundo da minha vida o que eu vou pensar e como eu vou utilizar, como eu vou fazer. Se eu consubstanciar a minha vida no ego, o ego periférico, aquilo que eu acho quem eu sou, tá? Por que eu acho que eu sou? Eu sou aquele que tem necessidades, que eu tenho fome, que eu vou ficar triste porque alguém falou alguma coisa de mim, eu vou ficar feliz porque alguém também falou alguma coisa boa de mim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou me satisfazer com coisas materiais. Isso tudo a gente deixa para cá. E a gente leva o que a gente é, que é de verdade, que como a gente usa pouco, a gente não está raciocinando muito sobre o nosso meu ego central, que é a razão pela qual eu vim aqui e quem de fato eu sou. Né? Não são os papéis que a gente desempenha, mas aquilo que eu sou. Tem uma passagem nos livros do Chico, pelo André Luiz, que eles falam que cada um tem um vício central. Tá? Então, cada qual a gente tem um. Eu sou assim, o outro é assado, o outro é mais aquilo, mais aquilo outro. Mas cada um tem uma âncora que nos segura de alguma maneira. E aí, na relação de obsessão, onde é que se estimula? Não precisa ser obsessão. Basta você conhecer bem a pessoa, que numa discussão você vai lá e pega bem na ferida. Aí você pega no jeito que a pessoa vai magoar, porque sabe, eu sei quem é ela, eu sei onde dói. Então, a gente precisa entender isso para começar a mudar. Dentro dessa questão de mãos e de fazer o bem sem demonstrar, tem um óvulo da viúva, passagem do Evangelho, uma parábola. Na parábola, uma passagem, essa aqui. E Jesus, estão todos na porta de um templo, né, e todos doando, e para doar, naquela época você tocava um sino, falou assim, olha como eu sou bom, né, o tanto de dinheiro, aqui ele usa a expressão deitando, e por acaso nessa tradução real, né, tem uma moeda ali que eles estão chamando de real. E cada um passava lá, e aí chega uma pobre viúva, e nós sabemos que a viuvez no passado era uma coisa bem complicada, porque você perdia aquilo que seria o arrimo, muitas mulheres não podiam trabalhar, etc. E aí essa diferença para a gente notar bem o que é. Vai a viúva até o gasofilácio, quem já ouviu falar disso aí, era um vaso às portas do templo, onde você depositava o seu donativo. Ela com a moedinha, ela vai lá e coloca a contribuição dela sem bater sino, sem falar nada. E Jesus então chama a atenção dos apóstolos e diz o seguinte, quem mais fez ali? Aquele que doou um montão ou ela que doou só o que tinha? E aí, em verdade eu digo, né, que aquele que ela deu tudo que tinha e tudo que restava para o seu sustento. Então ela foi a que mais deu. Mãos que ajudam. O que nós estamos falando das nossas mãos? Do conceito do ego, do conceito da materialidade, do conceito de você vai dar aquilo que tem ou aquilo que te sobra, tá? E quando é que você faz e da maneira que você faz. Essa é a espinha dorsal desse nosso pensamento aqui hoje. Então, quem é que condiciona a ajuda a alguém? Quando não é assim, não vou ajudar não merece. Vou ajudar não reconhece.
fazer mais nada não. Chega lá, você dá as coisas, ela também deixa tudo jogado. Né? Dá cobertor para pobre, imagina, você vê no outro dia, está tudo jogado na rua. Né? Se a gente morasse na rua, como eu não tenho armário. Né? Como é que a gente condiciona? Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, isso. Quem já pensou isso? Eu já. Né? Nós, todo mundo pensa. Olha, se eu tivesse dinheiro igual a fulano de tal, você viu, ele é milionário, não sei por que não ajuda os outros. A gente está terceirizando a qualidade, né? Então, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse melhores condições, né? E se eu tivesse tempo, então? Nossa, como eu gostaria de ter tempo para poder fazer coisa boa para os outros. E se não fosse longe? Olha, eu queria muito fazer esse trabalho, mas é tão longe. Né? Para passear, não. E se eu tivesse, se eu tivesse um lugar para fazer? Tá? É que eu não tenho ainda, mas eu gostaria de fazer tal coisa, mas o dia que eu tiver um lugarzinho, o meu sonho é fazer tal coisa. A gente vai jogando para frente lá. Se ele não fosse tão ingrato que eu acabei de falar, né? Se não chovesse, e se não fosse tanto calor, se não tivesse calor, e se eu não tivesse ter bastante do supérfluo para dar a sobra aos necessitados. Óbvio da viúva. Então a gente fica esperando ter supérfluo, o que é? O tempo, a vontade, o dinheiro, o lugar, tá? A condição de exigir que façam exatamente, ou ajam exatamente como eu quero, e a gente vai adiando isso aqui. Quem já falou assim, eu tenho um projeto de ajudar tal coisa, de fazer tal coisa. E aí vem que caridade não é projeto, não. Caridade é modo de vida, é implementação. Enquanto a gente está com um projeto, você não tem caridade nenhuma. Né? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, eu tenho tanta boa intenção de fazer um negócio aqui assim, e acha que está sendo bom. Não fez nada. As mãos que fazem são mais sagradas do que os lábios que rezam. E a gente está nesse processo de criação, né? Como a gente não tem muito, ela falou, nossa, está tão difícil agora de pandemia, então diminuiu muito, agora não estou podendo. Como a gente não tem muito, a gente faz o quê? Não dá nada. Como a gente não tem muito tempo, a gente não dá nem o tempo que tem. Como a gente não tem muito dinheiro, a gente não dá nem o dinheiro que tem. Como a gente não tem muito paciente, não dá nenhum. Pronto, acabou. Graças a Deus, né? Como a gente não tem o quê? Muita empatia, então não vou nem ligar nisso, porque esse negócio não quero que fique para mim. No plano das quantidades, é verdade que quem dá empobrece. Se eu tenho 2 agora, dou 1, fico 1 só. Esse é o plano das quantidades, do ego periférico. Tá? E quem recebe, fica com mais. Então, nesse plano material, você deu, fica com menos, e quem recebe, fica com mais. Matemática. Tá? Mas no plano da qualidade, no plano vertical e não no horizontal, quem quer receber empobrece e quem dá enriquece. Quando eu ensino alguma coisa para alguém, eu não perco o ensinamento, o conhecimento que eu tinha. Quando eu dou, é igual amor de mãe, de pai, né? Nasce outro filho, você não fala, agora nós temos que dividir esse amor, porque chegou. Aí tem 5 filhos, eu falo assim, eu tinha 1/5 do começo, quando eu te chamei. Não é assim, porque estamos no plano da qualidade. Quando eu dou de mim, do meu eu central, eu enriqueço. É culto às virtudes. Toda vez que eu cultuo ou pratico uma virtude, eu enriqueço, eu fico mais. Se eu te dou uma paciência, eu não tenho. Mas se eu te dou um pouco dela que eu tenho, o que vai acontecer? Eu vou ficar com mais. Porque é treino, virtude é treino. Odiar é treino. Falar mal é treino. Amar também. É decisão. Lembra que eu falei que ficava engraçado falar agora que a gente pode decidir como é que fica? Tá. E se eu fizer só um pouquinho, é suficiente? De novo a Madre Teresa, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Sob o argumento de fazer pouco, eu não faço nada.
Então, se eu puder fazer alguma ação, mesmo que seja conceitual, eu preciso entender essa pessoa, porque é uma ação. Eu estou dando a ela, mesmo que ela não saiba. Tá? Empatia, compaixão, eu estou ficando com mais. Em se tratando de caridade, não... isso aqui é legal. Tá? Vamos fazer alguma coisa? Mas tem uma turma lá que já faz. Né? Em se tratando de caridade, não podemos ficar no banco de reserva. Se me pedirem, eu farei. Tá? Temos que nos colocar como titular, entrar em campo e pedir a bola. Então, já tem gente que fala, mas será que precisa? Nossa, já estou fazendo. E aí eu fico esperando, torcendo, porque tem alguém fazendo, eu não faço. E aí o lado por qual estou andando continua sendo o da esquerda. Ou da direita, do lado, mas de um lado só, que eu não consigo enxergar mais. E aí quando chega a oportunidade de eu jogar a rede para o outro lado, aí eu falo assim, vamos ver se ninguém joga primeiro. E assim a gente vai adiando. Assim a gente vai adiando. A gente encarnou, não foi a primeira vez, nem vai ser a última. E quando vê, a gente já está com 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E eu estou com um projeto de fazer o bem. E aí? Mas nunca é tarde para começar. A todo instante. Esse é o nosso objetivo. Eu não sei como. Pensar o bem é um ótimo início. Quando for falar mal, eu vou vigiar, não vou falar isso, não vale a pena. Eu já sei onde vai dar. Quando for começar alguma atitude, eu já vi esse filme antes. Dificilmente aqui alguém vai passar por um nível de reação que já não tenha experimentado. E a gente já sabe onde vai dar. Uma provocação, você reage, você sabe onde vai dar. Pode ser, no mínimo, pior do que aconteceu, mas vai ser, já sabe. Qual o verdadeiro sentido? Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Quem dá conta? Quem é bom com todos? Isso é caridade. Quem é indulgente, ou seja, eu aceito do jeito que você é, e a gente não aceita só porque tem pecado diferente do nosso, né? A maioria das vezes, ou às vezes igual. Mas eu escondo. Perdão das ofensas. Quando alguém me agride, eu vou perdoar. Quando a gente chegar nisso aqui, é a caridade. Porque até então, são projetos, quando concretizados, atos de bondade. Porque segundo Jesus, caridade é quando te modifica para ser bom, para ser indulgente, para que perdoe as pessoas. Então quando a gente faz um negócio esperando algo em troca, né, quando a sua mão esquerda não sabe o que a direita dá, o que eu estou esperando em troca? Estou esperando um conhecimento. Estou esperando que não me perturbe. Estou esperando que às vezes você dá um dinheiro e fala, sai para a sua praia. Mas isso não me modifica. Faz bem. Especialmente para aqueles dos necessitados. E não é para deixar de fazer, porque é um treino. Né? Mas a caridade é quando tudo isso que eu estou fazendo está me modificando. Kardec ainda fala, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores, todo o reino da natureza. Então é tempo. É tempo da gente enxergar o que nós estamos fazendo. É tempo de enxergar para que lado da nossa vida eu estou colocando as minhas mãos à disposição. Se era para ajudar, se é para destruir, se é para agredir, se é para amparar, se é para deliciar. No momento de tanta dificuldade por quase a humanidade passa, né? Estou usando de que maneira? Não só lembrando que as mãos antes eu tenho que pensar. Passa pelo meu crivo. E é o momento. Deixar de ser projeto, um projeto que eu tenho, um projeto que é aquilo, um projeto que é aquilo outro, e a gente vai postergando. Chico Xavier, alguém sabe como ele começou, aonde ele atendia as pessoas com sopão, mas ele tinha um lugar gigante, né?
tinha uma vontade, tinha um amor imenso, mas era debaixo do abacateiro. Em São Bernardo, em Santo André, tem uma casa do jardim que a gente sempre tenta divulgar, de uma maneira de colaborar, ainda que muito pouco. E a presidente lá é a Kátia. Aí ela via as pessoas, as crianças na rua, no semáforo, e não se conformava com aquilo. E ela passou 3 anos na rua com uma mesa de armário de lata, atendendo essas crianças, tentando desenhar, ensinar. Hoje existe uma casa que eles alugam, hoje já estamos falando de quase 10 anos, né? E o projeto que eles têm envolve todas as crianças, mas começou lá, uma mesa na rua. Essa semana ela postou que um menino que entrou com 5 anos lá, né? Passou no vestibular. Passou no vestibular numa faculdade. Se nada que se fez na sua vida pode valer a pena, isso já valeu, né, cara? Imagina. Então vamos fazendo assim, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Eu gostaria que todos pudessem olhar suas mãos, se quiserem, claro, né? E vamos rezando, elevando o nosso pensamento, para que delas possam ser emanadas luz. E com a força do nosso pensamento possamos projetar toda essa luz para os nossos lares, iluminando todos os cômodos, envolvendo tudo e a todos que lá estão. Pedimos ainda que esse globo de luz que se projeta das nossas mãos possa ser direcionado aonde houver necessidade pelos benfeitores espirituais. Que assim seja, graças a Deus.